Olá, pessoal, bem-vindos a mais essa entrevista aqui no YouTube da Ela. Vou começar com mais uma aluna do Bootcamp Master Interface Design, que, enfim, você já sabe, né? Estudou pra caramba, se dedicou, conquistou sua vaga no mercado e agora está aqui para contar um pouquinho da experiência. Erros e acertos, aprendizagens gerais aí sobre o processo e vamos ver o que ela tem para compartilhar. Ana, muito obrigado pelo seu tempo, acho que vai ser um bate-papo muito legal. E para a gente começar, por favor, se apresenta, conta um pouquinho de você. Então, meu nome é Ana Luísa, né? Eu tenho 35 anos. Eu sou formada em Publicidade e Propaganda, fiz pós-graduação em Marketing e trabalhei em Marketing praticamente pela minha vida profissional toda, desde que eu me formei. Foram 10 anos trabalhando nessa área, até que eu resolvi fazer a migração lá em 2019, que aí eu comecei a fazer o MID. Na verdade, eu pensei em fazer o MID, né? Já tinha ouvido falar de UX e aí resolvi fazer uma pesquisa e conheci o MID, mas só em 2020 que eu vim realmente fazer essa transição. Comecei a estudar mesmo. E o que te atraiu nessa área? Você falou em 2019, né? Que você bateu o olho e tal. O que começou a te atrair, te deu a curiosidade ali? Eu sempre gostei muito de trabalhar com design. Mas assim, nunca foi minha função principal. Eu trabalhava com marketing digital nos últimos 2 anos e acabava assim que todo o trabalho que eu fazia, toda a empresa que eu estava, eu fazia um pouquinho de design também, né? E aí eu acabei. Então eu pesquisava muito, eu ia atrás de tutoriais, de algumas coisas que eu queria fazer diferentes. Eu trabalhava também com edição de vídeo, produção. Entendi. E aí, pesquisando sobre a área mesmo, eu acabei encontrando alguns artigos sobre UX, que eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu comecei a estudar um pouco aí eu pensei, poxa, eu gostava muito de tecnologia e foi aí que eu realmente pensei, talvez fosse a área que eu fosse me identificar muito mais do que marketing, né? Que eu gostava, mas eu acho que eu já estava um pouco cansada da área, não era exatamente assim, eu não me sentia plenamente satisfeita na área. Entendi. Então eu comecei a buscar e aí eu acabei encontrando mídia, assisti alguns vídeos, entrevista dos alunos, vi a questão da migração, foi aí que eu realmente resolvi entrar nessa área. Entendi. Bacana. Você falou então que em 2019 rolou essa curiosidade, você começou a estudar, acredito que tenha lido vários artigos, algumas, né, YouTube, várias coisas por aí, e que em 2020 você entrou oficialmente no curso para estudar ali com a afinco e tal. Teve alguma coisa que, não sei, entre 2019 e 2020, durante aquele seu estudo inicial dos artigos, você lembra se teve algum momento que teve essa virada de chave e você falou, é isso, tô afim, vou me jogar nos estudos, quero mesmo. Teve esse momento ou não? Foi mais natural? Teve esse momento que foi quando começou a pandemia, né? Eu estava na empresa ainda, em 2020 eu não tinha saído, eu li algumas coisas em paralelo, mas assim, estava muito difícil de manter o trabalho e o estudo à noite. Tá. E assim, eu não sabia muito por onde começar, eu pegava materiais muito soltos na internet. Então, quando começou a pandemia em 2020, foi a hora que eu vim para home office, né? E aí, só que as demandas, assim, eu não tinha um horário de término do meu trabalho e acabou que ficou muito complicado de conciliar. Então, eu me organizei e pensei, ó, a hora é agora. E aí, eu pedi demissão do meu trabalho e fiquei em casa estudando. Aí abriram as matrículas, né, do MID e eu comecei o curso no final de junho, início de julho, mais ou menos, do ano passado. Tá, interessante. Então, no meio do ano passado, foi o momento que você tinha acabado ali de pedir demissão, juntou dinheiro, falou, vou estudar, vou ficar um tempo estudando, se programou para isso e tal. E durante a pandemia, exatamente no momento que estava todo mundo super estressado, né, um pouquinho depois do início, como é que você fez para manter o foco e garantir que, olha, não quero saber do estresse do mundo agora, vou estudar, vai dar certo? Teve alguma coisa que você fez e te ajudou? Olha, no começo foi bem difícil, assim, porque, na verdade, foi difícil porque eu tinha, assim, eu sentia todo o tempo do mundo quando eu tinha pedido demissão, né? Então, acabou que eu tinha um estudo até mais lento, por incrível que pareça, para mim foi um pouco contrário, porque eu tinha esse tempo livre e eu tinha um pouco de dificuldade de focar, porque eu pensava, poxa, eu tenho o dia inteiro para estudar, eu não tinha mais aquele, vou trabalhar e agora eu só tenho 2 horas de estudo, eu preciso focar. Então, quando eu tinha muito tempo livre, era mais difícil eu manter. Então, eu acabava pegando muito material de fora do curso e depois eu pensei, poxa, eu estou indo muito devagar, talvez eu precise focar muito mais no curso para poder andar um pouco mais.
E aí, depois, quando eu realmente comecei a focar no curso, no estudo, seguir as aulas direitinho, que eu realmente comecei a avançar muito mais. E me senti muito mais organizada em relação aos estudos, porque eu pegava muito material solto, saía muito, assim, do escopo do programa, né? Entendi. Essa é uma situação até bem normal. Eu já vi várias pessoas passando por isso. Acho que tem a ver um pouco com a ansiedade, né? A gente começa a estudar e acha, eu quero ver tudo ao mesmo tempo, tudo para ontem. E isso não é bem sustentável, né? A gente fica meio cansado. Como é que você fez nesse momento para parar com isso tudo e falar, não, vou focar aqui bem passo a passo, mais devagar, mas de certa forma indo mais rápido, né? Porque focando ali no programa do curso e tal. Como é que foi para você, talvez, sei lá, parar de olhar artigos de fora ou coisa assim? Você definiu, teve alguma mudança na sua rotina? Você definiu alguma coisa no seu calendário? Teve alguma coisa que você fez para mudar esse seu hábito e focar mais ainda no curso, nos estudos? Olha, foram várias coisas. Eu comecei a desenhar um pouco o cronograma, né? O quanto eu estava avançando. Eu fiz uma planilha, né? Do quanto eu estava avançando, em quanto tempo. E eu percebi que, assim, como eu tinha pedido demissão, né, eu precisava andar um pouco mais rápido, porque para atingir meu objetivo mais rápido. E em setembro eu tive uma mentoria com você, que foram, assim, dos alunos, né, que fizeram a inscrição primeiro no curso, que ganhavam essa mentoria individual, e a gente conversou bastante. E você me perguntou, assim, meus planos para os próximos meses, como é que eu me via, assim, daqui a 6 meses, daqui a um ano, e aí eu fiquei pensando, poxa, eu realmente preciso, eu pensei, estabeleci minhas metas e eu pensei, eu preciso fazer uma mudança para poder conseguir atingir essas metas. Então, o meu plano era começar a procurar vagas no começo de 2021. Então, para eu começar a fazer isso, seguir esse plano, eu realmente precisava dar uma focada. Então, eu excluí, assim, eu parei, quando tinha algum vídeo fora da aula, eu assistia esse vídeo e voltava para a aula, porque às vezes eu ficava nas sugestões, ia puxando um assunto, ia puxando outro, e acabava que não conseguia voltar eu acabava voltando para a aula 2 horas depois. Então, aí, para mim, melhorou bastante, depois que a gente teve aquela nossa conversa, para também ajustar meu LinkedIn, tudo direitinho. Então, foi aí que realmente foi uma virada para mim. Legal, bacana. E nesse seu processo de estudo, porque assim, você veio do marketing, você já tinha algum contato ali com design e tal, pelo que eu entendi, a parte de vídeo, design gráfico um pouco. E eu já escutei de algumas pessoas, até alguns colegas seus, uma certa dificuldade, às vezes, né, de mudar um pouco o tipo de pensamento que a gente tem como criação gráfica para produto digital, para UX e tudo mais. Como foi para você esse processo de estudo no início, para começar a entender e imergir, né, no design de produto digital e ter essa virada de chave na sua cabeça no formato de trabalho? Você sentiu algum momento ou não? Foi estudando e aconteceu? Você sentiu alguma dificuldade, talvez, pelo método de trabalho diferente que o design gráfico tinha? Você tem como compartilhar um pouquinho disso? Eu senti alguma dificuldade, assim, eu já fazia muito mais, assim, design para ambiente digital mesmo, porque eu trabalhava com mídias sociais, mas não eram muito, assim, não era interface, assim, de interação, né? Eu fazia muita coisa para os sites das empresas que eu trabalhei, fazia muito material para redes sociais, mas eu acho que foi muito mais me colocar assim no lugar do usuário assim um pouco, né, de entender, porque assim, eu fazia uma imagem que eu queria apenas era mais gerar engajamento, gerar impacto e assim, não era tanto pensando na experiência como um todo. Então, teve um pouco dessa mudança nas ferramentas também, né, que são diferentes. Porque no começo, antes de entrar no curso, eu pensava, deve usar bastante Photoshop também, alguma coisa, e depois eu vi, não usa nada disso, praticamente, né? Na empresa que eu trabalho também, eu praticamente não uso nem Illustrator, Photoshop, nada. Então, mas são ferramentas muito legais, que trazem muito mais criatividade, muito mais opções, assim, um leque muito maior de trabalho que eu achei. Então, acho que foi muito mais nesse sentido, de começar a pensar na experiência mesmo do usuário, que era uma coisa que eu não tinha muito conhecimento. Era muito mais, você queria criar uma coisa bonita, de impacto, mas às vezes você trabalhando com UX, o que é bonito, que causa impacto assim, visual, às vezes para o cara não serve para nada, se não está funcionando, se não está dando uma boa experiência para ele, então não adianta. Sim, então foi muito mais pensar nessa coisa mais integral. Legal, muito bom. Tá, então assim, deixa eu conectar aqui os pontos da sua história. Beleza, você decidiu, você foi lá, estudou bastante, teve uns momentos ali de desafios, ajustou, né, seus horários de estudo, ajustou um pouco aquela overdose de informação que estava acontecendo, aí você conseguiu priorizar, focar totalmente
acredito até que tenha começado a sobrar mais tempo, porque você começou a fazer menos coisas, foi no passo a passo, e em algum momento você começou a trabalhar. Como que isso aconteceu? Como é que foi para você o momento de procurar o trabalho, ou foi algum recruiter que te procurou? Enfim, como é que foi esse processo ali? Olha, acho que meu processo para encontrar a primeira vaga foi um pouco fora da curva, porque coincidentemente nos 3 projetos que eu tinha submetido na ela, todos os 3, o Rick ele foi um dos avaliadores, né, um dos mentores do projeto. E ele falou comigo uma vez, ele falou em dezembro, depois que eu entreguei meu 3º projeto, ele perguntou para mim: Ana, você está trabalhando? Você tem algum portfólio? Você tem interesse que eu te indique para alguma vaga? Eu falei, poxa, tenho. Só que assim, eu estava começando a montar meu portfólio ainda, não estava nem pronto, porque eu tinha visto no curso, né, que com 3 projetos era o ideal para começar um portfólio. E eu falei para ele que eu tinha interesse sim, mas tinha um pouco aquela questão da síndrome do impostor, né? A área nova chegando, e eu falei, poxa, será que eu já estou pronta para começar um trabalho? E aí eu falei que tinha interesse, mas assim, não tinha aplicado para vaga nenhuma ainda, estava montando portfólio. Aí, depois que eu aprontei, perto do Natal, mandei o portfólio para ele. Quando deu, assim, acho que uns 20 dias depois, eu estava até viajando, ele falou comigo em janeiro e falou que ele tinha sido contratado por uma empresa para ser consultor de uma startup em São Paulo. Tá. E o UI dessa startup estava saindo, se eu tinha interesse que ele me indicasse. E eu falei, se você achar que dou conta, claro que sim, tenho muito interesse. E aí ele me indicou para essa vaga. A recrutadora veio falar comigo, tinha visto meu portfólio, inclusive ela estava até fazendo o curso de UX, que ela gostava muito da área, e tinha adorado os trabalhos que eu tinha feito. E aí ela me passou depois para a head de produto da startup, que também era uma pessoa que tinha migrado de área, era uma pessoa que tinha vindo da área de cinema. Ela era produtora de cinema e estava 2 anos lá como head de produto nessa startup, e a gente conversou. E aí deu tudo certo, ela tinha gostado dos trabalhos, ela perguntou muito sobre o curso que eu estava fazendo, como eu ainda não tinha trabalhado. Ela perguntou, o que é que você já estudou até hoje? Como é seu escopo de estudo? Quais são os materiais? Tudo. Ela fez várias perguntas e perguntou algumas coisas sobre entrevista com usuários, que eu já tinha feito, porque era uma fase muito assim, era um produto muito novo, ainda estava numa fase de discovery. Então, ela me perguntou sobre isso e perguntou se eu tinha experiência com prototipação. As coisas que eu não tinha feito ainda, eu falava, eu não fiz ainda prototipação, mas não vejo problema, assim, eu assisto às aulas, eu procuro aplicar tudo que eu faço, mas, assim, nunca trabalhei com isso, seria a minha primeira oportunidade. Então, acabou que deu tudo certo, ela gostou muito dos trabalhos, do projeto do curso, e aí eu acabei começando em fevereiro. Então, foi uma coisa assim meio fora da curva. Eu não estava procurando, veio a oportunidade, na primeira entrevista eu acabei começando lá. Que maravilhoso. A sua história ela é bem interessante. Sempre que tem um onboard, né, de novos alunos, eu tento transmitir de alguma forma um pedido, assim, gente, participem da comunidade, se preocupem, né, com a qualidade dos trabalhos, assim, estudem de verdade, porque a comunidade ela é muito ativa. E esse seu caso foi muito curioso, mas assim, eu posso dizer que ele não foi o primeiro, tenho certeza que não vai ser o último. Já aconteceu, inclusive, assim, de um aluno entrar numa empresa, ele foi o primeiro designer, aí quando precisou contratar, em vez de abrir vaga, ele voltou na comunidade e verificou quem está procurando. Aí tinha uma pessoa que estava no perfil. No fim, naquela empresa, tinham 6 profissionais já, coisa assim de alguns meses, né, quase um ano, e todos eram da comunidade a ela, né? Isso é muito legal. Então, participar, como você falou, né, conversar com os mentores, tirar dúvida, isso tudo certamente, né, ajuda. Lógico, a qualidade dos estudos tem que estar aí, a qualidade do projeto tem que estar aí, né, não é só fazer o network, mas tudo isso trabalha muito junto. E parabéns pela sua trajetória. Eu gosto muito de escutar essas histórias assim, fora do normal, digamos assim, então, né, de aplicar para vaga, mas que, enfim, muito bom. Como é que está sendo para você trabalhar na área? Agora já tem alguns bons meses, né? Você falou que em fevereiro. E como é que está sendo? Você começou lá um pouquinho assustada, pelo que eu entendi, e agora? O que evoluiu? O que mudou para você? Foi assim, foi um início muito bom lá, porque eu acho que eu comecei com as melhores condições possíveis, porque Rick era consultor lá, então, assim, ele se colocou à disposição para, se precisasse da ajuda dele, eu tinha horários para falar com ele, apesar de que ele morava, não sei se ainda mora em Dubai, né? Sim. E aí, mas a gente acertava o fuso para conversar, discutir várias coisas. Então, mas tem sido muito bom, assim, a equipe dá muito certo.
para mim foi tudo uma novidade, né? Porque assim, eu não conhecia as metodologias, não conhecia as ferramentas de trabalho de produtividade, né? De acompanhamento de equipes, nunca tinha trabalhado com essas ferramentas. Mas foi uma coisa que deu muito certo. Então, assim, eu gosto muito do trabalho que eu estou fazendo em startup, para mim também era uma novidade, que inclusive no curso, quando eu tinha assim, algumas aulas sobre startup, Lean Startup, eu nunca pensava assim que seria a minha primeira oportunidade. Eu falava, startup deve ser legal, mas eu achava que era assim, para, não sei, outro estilo de profissional, né? Eu já tinha 34 anos na época, e eu ficava assim pensando, poxa, será que eu trabalharia numa startup? Minha ideia de ambiente era muito diferente. Entendi. E foi assim uma novidade para mim, mas tá sendo muito legal. Eu tô gostando demais de trabalhar lá. Ana, você me deixou curioso agora. O que você encontrou nesse cenário de startup que fez assim gostar tanto, estar tão feliz? Como é que é esse ambiente de trabalho nessa startup? Olha, startup, assim, tem um pouco de adaptação o tempo inteiro, né? Porque às vezes a gente trabalha com cenários que flutuam bastante. Então, a equipe mesmo já aumentou, já diminuiu um pouquinho, agora vai aumentar de novo. Então, assim, existe essa mudança de cenário constante, de acordo também com os clientes que a gente vai adquirindo, com os investimentos que a gente vai conseguindo. Mas tem sido muito interessante para mim, porque, por exemplo, depois a equipe de produto sou eu e a PM. Eu não tenho mais ninguém, eu sou a única UX da empresa. Então, eu senti muita liberdade, eles me deixaram muito à vontade para assim, trazer ideias, estudos, coisas que eu não estivesse entendendo, que eu pudesse compartilhar. Eu tenho as reuniões diárias, né, com o pessoal de desenvolvimento, com o CTO. Então, são pessoas que me deixam muito à vontade para perguntar, para a gente discutir soluções. Então, para mim tem sido muito bom, porque eu acho que eu tenho aprendido de uma forma que talvez se eu tivesse iniciado numa empresa muito grande, eu não tivesse essa liberdade tão grande de implementar coisas que eu pensei, entendeu? Que eu desenhei. Então, para mim tem sido muito bom nesse sentido. Eu acho que é uma liberdade, assim, de trabalho, de discutir, de conversar com a CEO também. Em várias reuniões a gente tem de alinhamento. E, assim, um respeito pelas ideias, mesmo que eu estivesse começando. Então, para mim, isso, assim, tem sido sem igual. Eu nunca tinha vivido isso. Então, muito maravilhoso. Gosto demais de trabalhar lá. Só de escutar parece ser um ambiente de trabalho muito bacana, uma empresa especial e certamente esse impacta no aprendizado. Eu diria que tem sim variação de perfil, como você falou. Talvez você descobriu que você está no perfil, coisa que antes você tinha um pouco de dúvida, porque querendo ou não é necessário uma flexibilidade para fazer várias coisas, para não ter um time de design grande para agir, então, né, você tem ali uma troca em alguns momentos, como fazer isso, como fazer aquilo. Mas, do outro lado, você aprende muito a se comunicar com diversos stakeholders, com os executivos e por aí vai. Isso é impagável, isso é muito bom. Agora, você me gerou uma outra dúvida. O fato de você ser uma única UX, que você até pontuou, né? Que você é o time de uma pessoa. Isso é uma coisa super falada, existem materiais por aí, a gente já fez conteúdo sobre isso. E ainda assim, talvez a cada 3 meses apareça alguém na comunidade perguntando: gente, entrei numa startup, sou a única ou o único UX e estou um pouco perdido com os processos ou como fazer isso e tudo mais. Como é que foi isso para você? Como é que você, nesses meses e assim, no momento, como é que você encontrou talvez o equilíbrio certo para realizar tudo que a empresa precisava, mas ao mesmo tempo verificar como fazer? Considerando que você era uma profissional júnior, né? Está começando na área, primeira experiência e a única na empresa. Então, como é que você fez para resolver essas questões e seguir bem? Foi complicado no começo, porque, assim, eu tinha muitas dúvidas de como começar meus processos. Então, assim, até as primeiras telas que eu fiz, que era assim, às vezes era uma tela simples. O usuário precisa receber essa tela quando tiver uma atualização do aplicativo, por exemplo. Até nisso eu colocava lá no meu scope, eu botava lá, pesquisa. Tudo é fazer pesquisa. E eu ia atrás de referências de tudo. Então, como a gente tinha um pouco de flexibilidade em relação aos prazos, né? Até por eu poder estabelecer isso, por ser uma pessoa nova e tudo, começando na área, então a PM, ela me deixava muito livre para estabelecer meu prazo. Então, assim, eu fiz muita pesquisa, eu discuti algumas coisas com o Rick, né? Eu tinha esse privilégio de ter ele como consultor e ele me indicava alguns caminhos, buscava muita referência e muitas vezes eu voltei para assistir alguns vídeos anteriores da ela mesmo.
Por exemplo, eu já tinha passado de alguns vídeos de entrevista. Eu fiz entrevista com o usuário no segundo mês que eu estava lá. Então, assim, eu pegava já alguns usuários para conversar. Então, eu voltei muito, dei uns passos atrás no curso, porque é uma coisa quando você está trabalhando para um projeto que você está fazendo, do curso. Depois, quando você já está ambientado numa empresa, muda um pouco. Então, eu procurei assistir alguns vídeos de novo do que eu já tinha passado. Mas depois foi, assim, muito discutindo em equipe, o passo a passo das coisas. A Product Manager lá, ela falava comigo muito, assim, a gente conversava todos os dias. Então, eu tentava, algumas coisas que eu tinha dúvida de para onde seguir, ela me orientava também, apesar dela não ser a UX, né? Não ser UX, ela me orientava muito bem nesse aspecto. Entendi. Então, foi muito a questão de discutir com pessoas mesmo, procurar ajuda na comunidade, procurar ajuda com o Rick, que eu tinha lá, e procurar ajuda com a equipe que eu estava trabalhando. Muito bom. Você parece que resolveu muito bem. E você diria que esse é o seu maior desafio no momento? Ou, enfim, qual seria, se não for esse, qual seria o seu maior desafio profissionalmente, né, no momento? Hoje a gente tem, assim, como o aplicativo é muito novo, a gente tem muitas coisas para resolver ainda dele, né? Então, eu acho que hoje a maior dificuldade do dia a dia talvez seja, assim, a gente tem muitos frameworks diferentes, né? Principalmente que eu nunca tinha trabalhado antes. Então, saber qual se adequa melhor para cada problema que você está querendo resolver, porque eu acho que nem todos os problemas que você tem, você vai usar a mesma metodologia lá, né? O mesmo framework. Então, eu fazia muita busca de como resolver alguns problemas, quando fazer entrevista com o usuário, quando não fazer. Então, eu acho que tem muito estudo nesse aspecto, né? Então, eu acho que meu desafio hoje ainda é esse, de estabelecer, assim, qual é o passo a passo que eu vou fazer para resolver esse problema, porque muda muito. Às vezes eu tenho problemas mais simples e eu tenho problemas mais complexos, que às vezes se cruzam com outras funcionalidades do aplicativo, que eu preciso pensar mais como um todo e não como uma função simples, enfim. Eu acho que é muito mais no sentido de definir qual framework escolher, quando fazer pesquisa e não fazer... Acho que é mais assim. Não, perfeito. Faz total sentido e eu acho que você está num caminho bom. Só da forma como você me explicou, já me faz perceber que você realiza algumas experimentações, reflete em cima, faz uma retrospectiva, isso tudo vai te ajudar, né, aos poucos e ganhando bagagem, né, nesse tipo de trabalho, para depois ficar mais fácil. Sei lá, não, nesse momento eu faço isso, naquele momento eu faço aquilo. Mas sempre vai ter um momento de dúvida, isso é normal. Muito bom. Sim. E, Ana, chegando agora numa etapa um pouco mais final aqui dessa entrevista, uma pergunta que eu sempre faço para os seus colegas, você deve ter visto eu fazer, né, nessas entrevistas. Naquele momento, acho que foi 2019, se eu não estou errado, você começou a ficar interessada, ler artigos e tudo mais. Agora que você passou por isso tudo, um monte de experiência, já está trabalhando tem vários meses, né, já é uma profissional da área. Qual foi o seu maior aprendizado nesse tempo todo e que você falaria para a Ana do passado lá em 2019? Talvez alguma coisa, olha, faz isso ou não faz isso, lê esse livro ou não lê, não sei. Mas o que você tirou de principal aprendizado que você contaria para si mesma do passado? Nossa, eu acho que se eu fosse falar alguma coisa para mim no passado seria... eu teria começado o curso antes, provavelmente em 2019, não teria esperado até 2020. Mas eu acho que realmente seria o foco no estudo mesmo, no curso. Eu acho que é você se organizar assim, pensar, vou começar por aqui e realmente trilhar esse caminho. Porque eu acho que às vezes tem muita coisa assim, é bom participar de eventos, é bom assistir outros materiais, mas desde que você estabelecer suas metas e que você não saia muito desse seu percurso, porque eu acho importante você estabelecer onde você quer estar daqui a alguns meses, estabelecer suas metas de crescimento mesmo e de avanço no curso. E, assim, procurar materiais mas que você consiga manter esse percurso. Eu acho que eu diria isso, né? Porque eu acho que esse meu atraso, às vezes eu até penso nele um pouco, e eu até hoje não consegui voltar completamente para o curso, porque como eu trabalho numa empresa, assim, que é um aplicativo de saúde mental, eu tive que fazer um mergulho no mundo de psicologia. Então, isso atrasou até um pouco o meu estudo agora, a minha volta. Mas eu acho que no passado, talvez esse foi meu aprendizado, né? De focar realmente no escopo do curso. Não, faz sentido. Essa questão, né, de ir com calma, eu vejo que isso se repete com vários colegas seus aqui, depois que entram no mercado e tal, e eu adoro escutar isso. E sobre o seu momento atual, faz parte, Ana, fica tranquila.
É muito bom você estar emergindo nessa questão de psicologia, saúde mental. É uma área que certamente vai te ajudar como UX, como designer, né, no futuro, na carreira inteira. Sem contar que é uma área importantíssima no momento, né? Então, muito bom essa sua imersão. E na hora certa, você retoma os estudos. Você já está um pouco mais avançada, agora já tem conhecimento de mercado, aí daqui a pouco você organiza de novo aí seu tempo para voltar a avançar. Rapidinho, só para quem está nos vendo aqui no YouTube e não entendeu nada, o Bootcamp Meet ele é um curso bem grande e a gente traça em alguns momentos. Tem um momento inicial, que é de base, e aí a gente espera, né, que a pessoa entre no mercado num outro momento, e depois tem alguns níveis mais avançados. Então é bem comum o aluno ou a aluna entrar no mercado e depois, né, acabar tendo essa pausa, esse gap, e aí depois decidir voltar a estudar. Tá bom? Ana, algum recado final antes da gente fechar? Ai, não sei, acho que vou só repetir um pouco mais de foquem nos estudos, porque realmente eu acho que no curso, assim, e controlar a ansiedade, porque a gente chega a alguns momentos, principalmente eu que tinha pedido demissão, né? Então acho que chega a alguns momentos que a gente fica repensando, poxa, será que vai demorar muito para eu conseguir minha vaga? E se não acontecer como eu estou imaginando, né? Se demorar mais do que eu estou prevendo. Mas eu acho que é ter um pouco de calma mesmo, controlar a ansiedade, que eu acho que o curso tem tudo para, assim, dar todas as ferramentas que os alunos precisam realmente para conquistar uma vaga. Acho que é bem completo mesmo. Que bom, fico feliz em escutar isso. Te desejo muito sucesso, tanto nessa posição atual quanto na carreira, e desejo que logo você possa retomar os estudos, que tem, né, partes um pouquinho mais avançadas para a gente seguir. Para você que está nos assistindo aqui no YouTube, obrigado aí pela sua audiência. Lembra de deixar seu like, se é necessário, para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Se você conhece alguém que está curioso ou curiosa, o que é UX, o que é Product Design, envie esse vídeo, tem uma lista gigantesca de entrevistas, e a todo momento a gente vai soltando novas, além de alguns conteúdos gratuitos, palestras, enfim. Então aproveita, assina o canal se você ainda não fez isso, tá bom? Ana, mais uma vez, obrigado. A gente se vê em breve. E aqui no YouTube, obrigado. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.